Fala galera do Radioposts, bora revisitar um caso aqui super interessante. Não é tão corriqueiro no dia a dia, mas é importante ter esse conhecimento para ampliar sua lista de diagnóstico diferencial nas situações de assimetria facial. É importante para sua prova de título de especialista, já que a patologia é uma patologia que tem um aspecto de imagem bastante peculiar e está associada a uma síndrome que pode ser cobrada na prova, né? Então, quando tem essas associações com síndromes e quando tem um aspecto de imagem, principalmente do ponto de vista descritivo, bastante peculiar, essas questões ganham potencial para ser apresentadas em prova. Um jovem com assimetria facial, sexo feminino, 19 anos, alteração crônica, né? Há 5 anos vem percebendo uma assimetria facial na ausência de trauma com elevação das regiões maxilar e temporal direitas. É o que o paciente referiu lá no relatório. Tomografia computadorizada da face, janela óssea, e o que a gente vê é uma nítida assimetria comparativa entre o lado direito, que é o lado de cá, e o lado esquerdo. O lado esquerdo está normal, onde a gente consegue ver a parede anterior do seio maxilar, a parede medial, a parede lateral. Quando a gente compara, joga o jogo dos 7 erros com o lado direito, o que a gente vê é que há uma franca alteração aqui do lado direito. Aqui a gente vê alguns cortes nessa mesma janela, aqui vindo de mais caudal para mais cranial, né? Você consegue ver o processo odontoide aqui você já está lá no nível do clivus, então você está mais cranial. O que a gente tem aqui? Expansão óssea com preservação da cortical. Então olha isso aqui, dá para passar um lápis aqui e dizer que termina a cortical aqui. Então a preservação da cortical é um dado que nos infere que essa lesão não é grosseiramente agressiva. Você pode ter uma lesão que ainda não rompeu a cortical, mas a gente está falando de uma lesão de 5 anos que vem expandindo o osso vagarosamente sem romper a cortical. Olha aqui no aspecto mais lateral da face e no aspecto mais medial da lesão, que há um remodelamento da parede interna do seio maxilar, mas sem a ruptura da cortical, né? Interessante isso aqui. Qual é o aspecto da lesão? Ela é esclerótica, ela é lítica, ela é mista, ou ela tem um aspecto bastante peculiar que é descrito como vidro despolido ou vidro fosco. Então, esse aspecto mais cinzento, diferente da cortical densa aqui e do osso medular, que como a gente pode ver aqui no corpo de C1, né, na asa direita de C1. Então, a gente tem uma lesão óssea expansiva que preserva a cortical, que acomete a parede anterior do seio maxilar, pega o zigomático. À medida que a gente sobe, a gente vai vendo que ela envolve aqui a parede inferior da órbita, que ela pega a asa maior do esfenoide. A gente vai olhar isso agora em outro plano, olhando o plano coronal. Você vê que há uma extensão aqui para o osso frontal, né, mais cranialmente. Pega o zigomático, o processo frontal do osso zigomático, causa um efeito expansivo, né? A gente vê aqui, remodelamento da parede da órbita. Então a órbita está deformada quando a gente compara com o lado contralateral, desvio das estruturas, mas você não vê as estruturas envolvidas pela lesão, o que acaba trazendo para a gente uma informação que dentro do contexto clínico de 5 anos de crescimento refere uma certa indolência ou baixa agressividade da lesão. Então, nosso raciocínio de diagnóstico aqui, ele não iria imediatamente para um tumor metastático como um osteosarcoma, com uma metástase, porque a gente teve muito tempo de evolução, desde que a paciente referiu até o exame são 5 anos. Então a gente tem que pensar em lesões que tenham um comportamento menos agressivo. Não é que não causem deformidade, não é que não precisem ser tratadas. Elas causam um impacto clínico, mas quando eu falo em agressividade, estou falando de tumores com turnover alto ósseo e que poderiam metastatizar para outros pontos e
e ceifar a vida desse paciente, né? Então a gente está pensando em patologias de evolução mais lenta. Agora a gente vem para a nossa hipótese diagnóstica, né? Displasia fibrosa, que combina, né? Ela é mais frequente nos pacientes jovens. Alguns trabalhos vão dizer que ela é mais paciente em mulher jovem, combina com o nosso paciente. E ela tem duas apresentações a grosso modo, né? Então ela pode ser monostótica, quando ela pega um lugar só, ou ela pode ser poliostótica. Nesse ponto aqui entra a utilização da cintilografia óssea, já que ela tem um remodelamento ósseo exuberante, ela capta, usualmente, o TECNES e o MDP. Né? Então ela vai ser uma lesão que capta bastante na cintilografia, e a cintilografia óssea, por ser um exame de corpo inteiro, permite que você facilmente identifique se é uma monostótica ou eventualmente poliostótica, tem mais de um lugar. Uma das apresentações é que ela tenha essa apresentação crânio-facial. E aí nessa situação de envolvimento crânio-facial, e aí é importante você fazer o diagnóstico com doença diferencial, com doença de Paget, é que ela envolve os ossos da face. Ela tende a envolver os ossos da face e apresentar um gradiente antero-posterior. O que isso quer dizer? Pega os ossos da face, mais de anterior para posterior, em detrimento do Paget, que geralmente pega mais calota e poupa os ossos da face. Um ponto importante aqui é a malignização, né? A gente sabe que existe uma possibilidade dessa patologia malignizar, fazer degeneração sarcomatosa, e uma pequena parte desses pacientes vai ter uma síndrome chamada síndrome de McCune-Albright, que escreve com 2 Cs aqui até, que está relacionada a várias alterações endocrinológicas, alterações ósseas como as que a gente viu. Então, esse é um exemplo. Então, a paciente tem aqui uma cintilografia óssea, tem um scout da tomografia. Então, a gente vê a paciente com uma escoliose acentuada, de convexidade voltada para o lado esquerdo, um envolvimento poliostótico. Todas essas áreas mais quentes ou mais captantes são áreas de envolvimento pela patologia. Então, ela envolve lá a calota craniana, ela envolve aqui também, mesma região, né, da órbita. Então a gente está pegando, essa lesão parece até a lesão do nosso caso, que ela envolve aqui a base do crânio, já numa apresentação poliostótica, e aí a gente consegue ver a importância da cintilografia. Aqui para descrever o aspecto do cajado do pastor, que pode ser cobrado em prova, você pode encontrar isso aqui também como uma radiografia de uma paciente que tem uma assimetria de membros. E aí ele vai te falar que o paciente tem manchas café com leite esparsas pelo corpo. Ele pode te mostrar a escoliose. Então tem várias combinações que pode aparecer na sua prova. Importante para a sua vida você saber pensar nos diagnósticos diferenciais. Alguns dos diagnósticos diferenciais aqui é o meningioma intraósseo. A gente sabe que o meningioma geralmente é uma lesão de meninge, né, que é caracterizada pelo hiperrealce. E aí o grande diagnóstico diferencial ali seria a gente separar das lesões intraaxiais dentro do cérebro, das extraaxiais, como o caso do meningioma. O sinal da rima licórica, o sinal da cauda dural vão te ajudar a fazer esse diagnóstico. Em outras situações ele pode ser intraósseo. E uma coisa que pode te ajudar é que ele se insinua, né? Ele tem ali a correlação com o espaço intracraniano, enquanto a lesão da displasia fibrosa tende a ter o epicentro aonde? No osso. Aqui um outro diagnóstico diferencial, doença de Paget, perceba como há uma expansão óssea nesses dois achados, a cortical está preservada. Só que na doença de Paget, uma das vantagens, uma das possibilidades para te ajudar a fazer o diferencial é o quê? O predomínio de calota em detrimento de ossos da face, que é o que a gente vai encontrar mais na displasia fibrosa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver algum comentário que possa acrescentar na discussão, deixa aqui embaixo. Se você já encarou alguma questão de prova com esse aspecto, deixa aqui embaixo também dizendo qual foi a sua dúvida. Isso tudo vai ajudar todo mundo a progredir. E a última dica é, se você é um paciente que é acometido por displasia fibrosa ou alguma dessas outras patologias que eu aqui citei, esse não é um vídeo para você se autodiagnosticar, para você manejar a sua
patologia. Para isso tem médicos que estudaram, que se prepararam. Você precisa procurá-los para que eles possam te avaliar os seus exames e tomarem a melhor decisão terapêutica para você. A gente se vê no próximo vídeo.